Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, hoje sábado, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia de São Mateus Apóstolo. O Evangelho deste dia é de Mateus 9, de 9 a 13. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado à banca de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa em casa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa com ele e com seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Ide aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício. Com efeito, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje o Evangelho, nesse dia de São Mateus, nos apresenta o seu chamado e o seu início de seguimento a Jesus. E aí o Evangelho vem nos apresentar também, nos fazer refletir como Jesus chama cada um de nós. Ele não nos chama pela metade, Ele nos chama por inteiro. Ele não nos chama para darmos aos pouquinhos a nossa vida a Ele ou para servirmos eles ao pouquinho. O chamado de Jesus é um chamado completo, é um chamado para mudarmos. É um chamado para renunciarmos, para cortarmos todo o mal, todo o pecado de nossa vida. Então, o chamado de Jesus é sempre assim, um chamado completo. E é um chamado que nos leva a caminhar para as coisas do alto, para o céu. É um chamado que nos convida a deixarmos de rastejar e voarmos como águia. É um chamado que nos convida a deixarmos as coisas terrenas e ansiarmos, buscarmos as coisas do céu. Assim também é o chamado de Mateus. E é assim que Jesus chama a cada um de nós. Ele não nos chama de qualquer jeito, mas Ele nos chama para nos tirar do pecado. E não foi diferente com Mateus e não é diferente com cada um de nós. Seguir Jesus, esse chamado para seguir Jesus é um chamado que Ele faz todos os dias para nós, sempre na esperança de ouvirmos a Ele como Mateus ouviu e de desejarmos segui-lo como Mateus seguiu. E aí Ele faz na nossa vida, quando nós ouvimos o seu chamado como Mateus ouviu, Ele entra na nossa casa, Ele entra na nossa família. Ele nos convida, não somente a rompermos com o pecado, mas a amarmos e a sermos misericordiosos como Ele é. Ele nos convida a voar alto, a sonharmos os seus sonhos, a sermos seus discípulos. Por isso que nesse sábado a igreja nos apresenta esse dia de São Mateus, para nos convidar a isso também, a refletirmos o nosso chamado. Jesus não nos chama em pedaços, nem aos poucos, não. Jesus nos chama à plenitude, nos chama por inteiro. Por isso o Evangelho vai dizer que Mateus deixou a banca de imposto e o seguiu. E ele se levantou em seguida e foi à casa. Na sua casa, Jesus foi com ele, sentou-se à mesa com ele, como a palavra diz. Em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se me ouvires, e abrires, eu entrarei, cearei contigo e farei de ti minha morada. E foi isso que Jesus fez com Mateus e é isso que Jesus deseja fazer com cada um de nós. Ele foi à casa dele, ele sentou-se à mesa, ele fez morada nele. E é isso que Jesus anseia neste dia e todos os dias, fazer morada em cada um de nós, nos levar a essa plenitude de conhecê-lo, de sonharmos o seu sonho, de anseiarmos as coisas do alto.
E aí o Evangelho fecha nos dizendo com essa indagação dos fariseus. Por que os seus discípulos andam com publicanos, com pecadores e sentam-se à mesa? E aí Jesus diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Ide e aprendei o que significa, eu prefiro a misericórdia ao sacrifício. Então Jesus é esse também, que vem ao nosso socorro. Ele não vai nos chamar só quando eu estiver certo, não, Jesus só vai me chamar, ou eu só vou seguir Jesus quando eu estiver tudo certinho. Jesus não é esse. Jesus é esse que nos tira lá da banca de imposto do pecado, que vai à nossa casa, que faz morada em nós, que nos convida a rompermos, a seguirmos Ele por inteiro. Não é um Jesus que deseja nos ter por metade, nem aos pouquinhos. Hoje eu vou, amanhã eu não vou, eu só vou quando eu deixar de pecar, não. Jesus é aquele que nos convida a seguirmos por inteiro e a caminhar conosco todos os dias. É uma luta diária, também é um encontro diário, mas é um convite para estarmos com Ele plenamente por inteiro. É um convite para deixarmos de mendigar, para deixarmos de rastejar. É um convite para voarmos alto, para buscarmos as coisas do céu. E isso só se faz por inteiro, não se faz aos pedaços nem aos pouquinhos. Aos pouquinhos nós vamos lutando, mas abraçar Jesus precisa ser por inteiro, para poder se vencer as lutas diárias. Não é o contrário. Não sou eu que venço sozinha e agora eu venci, Jesus, então eu vou ao teu encontro, não. É junto com Jesus vencer todos os dias, todos os momentos. É junto com Jesus seguir todos os dias. E é isso que Jesus vem nos dizer, que Ele não quer o sacrifício, mas a misericórdia. Essa misericórdia que é amor. Junto com Ele, na sua misericórdia, no seu amor, amando-o, tendo intimidade com Ele, amando-nos uns aos outros, é que vencemos todos os dias. Então hoje, nesse sábado, o Senhor nos convida a isso, a ouvirmos o seu chamado e a deixarmos Ele estar em nossas casas, ceando conosco, fazendo morada conosco, nos ensinando a caminhar com Ele. Então que o Espírito Santo nos conduza a essa experiência nesse dia, a experimentarmos ter Jesus em nossa casa, abrirmos os nossos ouvidos para o chamado dele que nos diz: vem e segue. Não importa como você esteja, nem onde você esteja, hoje Jesus nos chama: vem e segue. E Ele nos chama com amor, com Deus de amor que Ele é, como Deus de amor que Ele é, e como Deus misericordioso, para nos dizer que Ele alcança a todos e chama a todos. Então que o Senhor nos abençoe nesse dia e que possamos abrir o nosso coração neste dia para experimentarmos o seu chamado, para experimentarmos tê-los em nossa casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.